Me nomme Padre Antonio Silva. Comme 53 anneaux de sacerdocio, dediquei mina vida a servir em parroquia humil nas periferia, onde a necesidade era imensa o abandono, completou. Filho de lavadera e pedreiro, senti deste cedo o chamado para servir aos me necessitado. Nunca imaginei, Irma o Irma, que me ministerio de caridad me levaria a vive algo tão extraordinario. Esta e uma historia que mudu mina vida a de centena, revelando que quando a justiça humana fala, a justiça divina se manifesta de forma que de safiam toda a lógica e razão. Este o milagre que testemunhei. Tudo começou a alguém ano, quando fui designado para uma paróquia e uma das favelas mais perigosas do Brasil. Por segurança, não revelou o nome da cidade, mas era lugar onde a esperança parecia esquecida. Criança cresciam na violência e fome, mas choravam perda, e o estado só aparecia como repressao, jamais como cuidado. Este o cenário onde o padre foi preso. A igreja, pequena, como paredes descascada e banco quebrado, era me santuario. Ali estavam a alma que me precisavam do pastor. Desde o primeiro dia, além das missa e sacramento, foquei em asso de caridade distribuição de alimento, essencial para a comunidade da favela. Organizei uma cozina comunitaria, oferecendo refeição diária para os famintos. Criei pequeno ambulatorio comme atendimento de saúde gratuito. A igreja se tornou refugio seguro. Uvia o sofrimento estampado no rosto, criança comme denutriçao, idoso abandonado. O meu trabalho humanitário na favela era constante. Jovan sem futuro. Como servo de Cristo, não poderia ficar indiferente. Foi nesse contexto que comecei a perceber os primeiros sinais de que algo grandioso estava para acontecer, uma manifestação divina que eu ainda não compreendia. Começou de forma sutil, quase imperceptível. Uma noite, após a missa das 19 horas, uma senhora idosa chamada Dona Cessao aproximou-se de mim como lágrima nos olhos. Ela era conhecida na comunidade por seu aviso e sono profético, uma mulher de oração profunda que passava hora ajoelhada diante do Santíssimo. Comme vos tremula, ela me disse, Padre Antonio, sonei como o Senhor acorrentado, mas uma luz intensa descia do céu, quebrando a corrente. Nessa luz, uma figura feminina de azul como manto de estrela soria, dizendo, me filho sera libertado, e a través dele muito verao e crorao au point. Ignorei, pensando na preocupação de la comme me trabalho social na favela, mas percebi que era o pronuncio de milagre. Dua semana depois, durant uma visita que fiz a uma família que havia perdido tudo e delisamento, encontrei uma criança de apenas 7 anos, uma menina chamada Luia. Ela estava sentada nos escombros do que dia foi sua casa, desenhando na terra como graveto. Quando me aproximei, ela levantou os olhos para mim, como uma seriedade que não combinava com sua idade, disse, Padre, a senhora do manto azul me disse para avisar o Senhor. Ela disse que o Senhor vai passar por val escuro, mas que não deve ter medo, porque ela estará ao seu lado e não mal autocara de verdade. Fiquei completamente desconcertado. Como a la criança poderia saber do sono de Dona Cessao? Não havia comentado como ninguém sobre aquilo. Ajoelhei-me ao lado de la e perguntei, Luia, quando você viu essa senhora? Ela respondeu com simplicidade, ela vem sempre, Padre. Ela cuida de nós aqui na favela, mesmo quando ninguém me cuida. Os dias seguintes foram marcado por uma inquietação crescente e me espírito. Continuava como minha atividade normal, mas havia uma sensação persistente de que algo grande estava prestes a acontecer, como a la tensão no ar que precedeu uma tempestade. Rafael, ex-integrante de Faxao, chegou à igreja alertando-me sobre pessoa poderosa descontente como meu trabalho social. Ele me avisou, ela estava planejando algo contra o Senhor, Padre. Querem povo sem esperança, contra la vel. O aviso de uma possível prisão injusta perava no ar. Aquela noite, Irmao, mal consegui dormir. Rezei durant hora, prostrado diante do altar, pedando discernimento e proteção. E foi naquela madrugada, por volta das 3 da manhã, que tive minha própria experiência sobrenatural. Profunda oração, senti a temperatura baixar e perfume de rosa invadir a igreja. Abri os olhos 6, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida que tinamo no altar, brilho suave.
Era uma clara presenza mariana. Naosis nenuma apparisao explicita, mas uvi clarament nome coração, nao como suvido fisico, mas como suvido da alma, uma voz feminina, dos maternal, que dizia, filho meu, nao tema. O que está por vir et necessario para que mina gloria se manifeste. Confi, poi estare contigo. Nodia seguint, os sine do milagre se multiplicaram. Tre pessoa da comunidad relataram sono identico, usando levado por omen uniformizado, mas como uma presença luminosa me protegendo. A intervenção divina era imminente. Aposentado, sœur. Joao, 2 ans uma prisao, grade, por cima, au manteau azul de nossa senora aparecida cobrando a cena. Ele afirmou, a mae de Deus está preparando algo grande, que abalará a estrutura da injustiça. Os presagio divino estavam claro. Atensao cresce. Nosso trabalho de distribuição de alimento enfrentava dificuldade, doaço diminuiam, contrato cancelado, voluntario ameaçado. Parecia que força invisível tentavam impedir nosso serviço aos necessitado na favela. Mas a oposição no fortalece. Decidimo por uma grande campana de arrecadação de alimento. Como oração e esforço, reunimo tonada de doaço, mobilizando toda a comunidade. A caridade na favela pulsava mais forte. Senora costuravam sacola de pano para embalar os alimento. Jovan pintaram fexa comme mensagem de esperança. Criança dezenavam carto de encorajamento para colocar dentro de cada cesta. Eralando ver a comunidade, tao marcada pelo sofrimento, unando se mato de amor mutuo. Marcamo a grande distribuição para sábado de mana. Na sexta-feira anuat, véspera do evento, uma vigilia na igreja. Mais de 200 pessoas comparecram, enchendo completamente o pequeno espaço. Cantamo, oramo, clamamo por proteção e bênção sobre o trabalho que fariamo no dia seguinte. Foi durant a vigilia que aconteceu algo extraordinario que me dexu sem palavra. No momento mais intenso da oração, quando todo estavam de joelhos intercedendo fervorosamente, a vela da igreja começaram a tremeluzir intensamente, mesmo sem ave vento algum. O perfume de rosa voltou a invadir o ambiente, tão forte que alguma pessoa começaram a comentar sobre isso. Antao uma senora chamada Maria das Graça, conhecida por sua simplicidade e humildade, começou a chorar copiosamente disse em voz alta, ela está aqui. A mãe está aqui conosco. Ela veio no dizer que não tenamo medo do que vai acontecer a mana, que tudo será para a glória de Deus. Aquela noite, irmã ou irmã, foi impossível dormir, não por medo, mas por uma expectativa inexplicável que tomava conta de todo o ser. Naquela noite, olhando a favela silencio sob o seu estrelado, senti que algo definitivo se aproximava. Rezei o terço 3 vezes, implorando a intercessão de nossa senora aparecida, padroeira do Brasil, a mãe que jamais abandonna ce filo, sobretudo os me pobre marginalizado. Preparava-me para o que seria o milagre da favela. O amanhecer daquele sábado foi diferente de qualquer outro que eu havia presenciado. Quando se para observar o dia nascendo, notei que havia silencio incomum na favela. Os pássaro, que normalmente faziam concerto ao amanhecer, estavam completamente quieto. O air estava parado, sem sopro de brisa. Era como se toda a criação estivesse contando a respiração, aguardando algo. O céu estava limpo, azul, mas a luz era diferente, como se o sol brillasse comme proposito. A 7 da manhã, iniciamo a distribuição de alimento na praça em frente à igreja. Dezena de voluntários se uniram para esta crucial ação de caridade. Havia uma alegria palpável no ar, mas também uma tensão subjacente que todos sentiamo, mas pouco usavam mencionar. Enquanto organizávamos tudo, notava de tal estrano. Cachorro da comunidade estavam todo reunido e canto da praça, observando tudo e silencio. Criança pequena apontavam para o seu oriam como se vissem algo que no, adulto, não podíamos ver. Alguns idoso olavam para mim como uma expressão que misturava preocupação e expectativa, como se soubessem de algo que estava por vir. Por volta das 8 horas, começamo a distribuir os alimento. A fila era imensa, serpenteando pela viela da favela. Havia mas como bebê no colo, idoso apoiado em bengala, criança descalça,
Jovan 2 ans progado, Pessoa de toda a idade que vinam buscar nao apena alimento, mas também uma palavra de esperança, sorriso, uma oração. Conversava comme cada pessoa, abençoava cada cesta, olava no olos de cada via ali a face de Cristo, sofrido e necessitado, mas também cheio de dignidade de valor. Foi exatamente à 9h15 da manhã quando tudo mudou. Estava abençoando a cesta de uma senhora quando, à 9h15 da manhã, au somme de sirène invadiu a praça. Mais de 10 viatura policiers chegaram. Homem armado, gritando ordem. O padre foi preso enquanto fazia a distribuição de alimento na favela. O climat de alegria e esperança se transformou instantanément em panico e confusao. Criança choravam, pessoa corriam para os lados, a cesta de alimento foram derrubada, esparamando comida pelo chão. Oficial se aproximou de mim comme passo firme autoritario. Eletina uma expressao dura, inflexivel. O senhor e o padre Antonio Silva, perguntou o oficial, friamente declarando, está preso. Ordem judicial por distribuição irregular de alimento, aglomeração e desvio de doaço. Mina prisao injusta na favela se concretizava. Enquanto ele falava, outro oficial já estava colocando algema e me pulso. O metal frio aperto min appel senti o peso literal simbolico daquilo que estava acontecendo. Irmão, naquele momento, enquanto era algemado diante da comunidade que servia como tanto amor, poderia ter sentido revolta, indignação, reva, mas algo extraordinario aconte dentro de mim. Lembreme de toda a palavra profética que havia recebido nas semanas anterior. Lembreme do sono de dona que cessao, da mensagem da pequena luia, dos aviso de Rafael, da voz maternal que ouviem oração, das corançando quebrada, do manteau azul cobrindo a grade da prisao. Nesse instant, uma paz sobrenatural me invadiu. Uma presença invisível sussurrava, naotema, estu contigo. Senti a proteção divina e meo a perseguição na favela. Enquanto era conduzido até a viatura policial, olhei para trás a comunidade reunida, nuito chorando, alguém gritando que aquilo era injusto, outro rezando em voz alta. Sis dona que cessao de joelhos no chão, comme a maos erguida para o seu. Sis a pequena luia me olando comme aquel olos serio e profundo, ela a senu para mim como pequeno sorriso, como se soubesse de algo que ainda descobriria. Sis Rafael como puno cerrado, nao reva, mas determinação, como se estivesse se comprometendo a fazer algo importante. Quando me colocaram dentro da viatura e a porta se fecharam, isolando-me do mundo exterior, senti que estava entrando em uma nova fase da jornada, val escuro como havia sido profetizado. Mas nao estava sozinho. Enquanto o veículo começava a se mover, levando-me para longe da favela, para longe da minha igreja, para longe das pessoas que amava servir, fechei os olhos e comecei a rezar. Nao sabia que minha prisão injusta seria o palco de uma manifestação extraordinária do poder divino, transformando centena de vida. O val escuro a minha frente nao era o fim, mas o começo de milagre de nossa senhora aparecida, a luz da esperança presta a brilhar. A viagem até a delegacia foi feita silencio pesado. Estava sentado no banco de trás da viatura, algemado, entre dois policiers que olavam para a frente sem dizer uma palavra. A través da janela, observava a favela se distanciando, a casa amontoada sem costa, a criança que paravam para ver a viatura passar, a bandeira de oração que muita família pendurava e sua porta. Continuei rezando silencio, movendo os labios imperceptivelmente, repetindo a Ave Maria como montra que mantina minha alma encorada na paz que havia recebido momento antes. Mas, irmão, mesmo como a paz sobrenatural, me coração humano sentia o peso da injustiça. Sabia que nao havia cometido crime algum. Distribuir alimento, dar esperança, jamais crime aos solos de Deus. Fui levado a delegacia pelo findo, como criminoso perigoso. O lugar cheirava a mofo e desinfetante barato. A atmosfera era opressiva, mas a fait permanece. O milagre da prisão estava presta a acontecer. A paredes eram pintada de verde pálido descascado, e luz fluorescente piscavam intermittentemente no teto, criando uma atmosfera opressiva e desumana. Fui levado para uma sala de interrogatorio, comodo pequeno como apena uma mesa de metal due a cadeira.
A algema foram removida temporariamente fui instruido a sentar esperar. Apporta ce fechou atra de mime, comme som metallico que pelo espaço vazio, me sis completamente sosino. Irmao, foi naquel momento de solidao absoluta que comecei a sentir algo extraordinario acontecendo. Encanto esperava, sentado naquela cadeira desconfortável, Orlando para a paredes nua ao meu redor, percebi que o ambiente estava começando a mudar de forma sutil. A temperatura na sala de interrogatorio mudou, o inconfundível perfume de rosa, que gia sentira na igreja, voltou. Uma presença sobrenatural começava a se manifestar no coração da delegacia. Não havia flor ali, não havia janela aberta, não havia explicação natural para aquele aroma que começava a preencher a sala. O perfume foi se intensificando gradualmente, tornando ce cadavre mais forte, mais présente, mais réelle. Fechei solo se respirait profondamente. Comme cada respiração, sentia como se estivesse sendo envolvido por uma presença maternal, protetora, amorosa. Era como se maos invisível estivessem acariciando minha cabeça, acalmando meu coração, sussurrando palavra de conforto que não ouvia como ouvido, mas sentia como a alma. Lagrima começaram a rolar pelo meu rosto, mas não eram lagrima de tristeza ou desespero. Eram lagrima de gratidão, de reconhecimento, de profunda consciência de que não estava sozinho naquele lugar, que a promessa feita estava sendo cumprida, que a mãe estava ali comigo. Logo, três homens, incluindo o delegado, entraram para o interrogatorio. Deleceira o delegado responsável pela delegacia, homem de meia idade, como expressao sevra cansada. Os outro do eram investigador que carregavam pasta como documento. El sentaram se do outro lado da mesa começaram o interrogatorio, fazendo perguntas sobre a doação que recebiamo, sobre os voluntários que trabalhavam conosco, sobre a origem dos alimentos que distribuíamo. Respondia cada pergunta com calma e transparência, explicando que tudo era legal, que tinamo recibo, documentação, que faziamo aquel trabalho por amor ao próximo, qu'imprando o mandamento de Cristo de alimentar os famintos. Mas, irmão, enquanto falava, algo extraordinario estava acontecendo que só parecia perceber inicialmente. O perfume de rosa tornou-se avassalador, sinal divino que os interrogador parecia ignorar. A luz da sala também começou a mudar, anunciando o milagre que nossa senhora Aparecida estava presta a realizar. A lampada fluorescente que piscavam fracamente começaram a brilhar com mais intensidade, mas não era uma luz elétrica comum. Era uma luminosidade diferente, mais suave, mais dourada, que parecia vir de toda a direção ao mesmo tempo, preenchendo cada canto da sala, dissipando a sombra. Os interrogador continuavam fazendo pergunta, mas notei que eles começaram a trocar olhar entre si, olhar de confusão, de inquietação. O delegado parou no meio de uma frase, olhou ao redor da sala como se estivesse tentando identificar algo que não conseguia compreender. Dos investigador passou a mão pela testa como se estivesse sentindo uma tontura repentina. O outro começou a piscar repetidamente, como se solos estivessem tendo dificuldade para se ajustar à mudança na iluminação que estava ocorrendo. Então, o que começou sutil explodiu uma manifestação divina inegável. A luz na sala aumentou exponencialmente, cegando os três homens que tentavam me interrogar. Era o poder de Deus se revelando. Não era uma luz que machucava ou cegava, mas era uma luminosidade que preenchia todo o espaço como uma presença palpável, real, impossível de ignorar. O perfume de rosa se tornou absolutamente avassalador, tão forte que era como se tonada de pétala fresca tivessem sido despejada dentro daquela sala pequena. No meio daquela luz começou a se formar uma névoa dourada, uma espécie de brilho atmosférico que dansava no ar como partícula de luz suspensa. O delegado se levantou bruscamente da cadeira, que caiu para trás como estrondo. Solos estava arregalado, sua boca aberta choque absoluto. Os dois investigador também se levantaram, recuando até encostar na parede, sua pasta caindo no chão, papei se espalhando. Todos os três olhavam para o centro da sala, para o espaço entre mim e ele, onde a luz estava mais concentrada, onde o perfume emanava com mais intensidade, onde algo impossível, algo sobrenatural, algo divino, estava se manifestando de forma inegável. Respeito reverente, observei a luz dourada formar uma silueta feminina,
a presença de nossa senora aparecida, manifestando se de forma inegável naquel local opressor. Era o milagre prometido. Era a forma de uma mulher vestida comme manteau que parecia ser feito de luz líquida, de azul profundo, salpicado de estrela dourada que scintillavam e brillavam. Ce traço facie nao eram completamente definido, mas havia uma expressao de infinita complexao, de amor maternal absoluto, de poder sereno que emanava dacla presença. O delegado caiu de joelhos, lagrima jorando, soluçando, perdao, deus doceu, o que fiz? Prendmo padre inocente que ajudava os pobres. Perdao, Virgem Santa. A manifestação divina o denudo de toda arrogancia. Os doa investigador também queram de joelhos, tremando, chorando, incapaz de desviar os olhos dacla presença luminosa que preenchia a sala. De les, o même que parecia ter un 30 anneaux, comme su a confessar voz alta, sabia. Sabia que a ordem de prisao era falsa, que tinha sido fabricada por pessoa corrupta que queriam calar a voz des padre. Mas tina medo. Tina medo de perdeme en prego. Tina medo de represalia. Perdao, senor. Perdao, maedo seu. Unao quero messer part dessa injustiça. O outro investigador, même me velo comme cablo grisalo, estava prostrado completamente no chao, comme o rosto encostado nas tabua fria, ele gemia repetidamente, agora vejo, sei que Deus existe, que a justiça divina. O milagre de nossa senora aparecida transformou coração endurcido na delegacia. A presença luminosa permanece ali por aquilo que parecera minuto, mas poderia ter sido apenas segundo. O tempo havia perdido ce significado normal naquele espaço sagrado que a sala de interrogatorio havia se tornado. A medida que a luz o perfume se dissipavam, uma mensagem clara ecoava nosso coração, a justiça dos homens pode falar, mas a justiça de Deus sempre prevalece. Protejam me filo pobre, sirvam aos pequenino. Nao tenam medo de fazer o bem. O milagre da favela era uma lição eterna. Quando a luz finalmente se extinguiu completamente a sala voltou a sua aparência normal, os três homens permaneceram no chão, chorando, tremando, completamente transformado pelo que haviam presenciado. Lentamente, o delegado levantou a cabeça olhou para mim, como olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Padre, disse o delegado Marcos, comme vos quebrada, perdono. O senhor está livre. Garantirei que nunca me seja perturbado. Ele exigiu a libertação imediata e a retirada de toda a acusação, reconhecendo a prisão injusta e a necessidade de corrigir a falha da justiça humana. Havia desespero urgente suavoso, como se cada segundo que permaneces preso fosse uma ofensa insuportável contra o seu. Os dois investigador também se levantaram, l'un param os rosto e começaram a recoller os papéis espalhado pelo chão, mas suama os tremiam tanto que mal conseguiam segurar os documentos. O jovem investigador, abalado, confessou uma vida vazia e implorou, padre, sis o seu se abrir. Preciso mudar minha vida. O senhor pode me ajudar? Irmão, minamente racional buscava explicação, mas me coração sabia, era uma visitação divina, uma manifestação de nossa senhora aparecida, padroeira do Brasil, que jamais abandonaos me pobres. Ao jovem investigador, disse, naos o quemo ajuda, mas Jesus Cristo pela intercessão de sua Mãe Santíssima. Vena a paróquia, vamo orar junto por sua transformação espiritual. A porta da sala se abriu e vários outros policiers entraram, mas a atmosfera havia mudado completamente. O delegado explicou rapidamente o que havia acontecido e, embora a palavra dele parecessem confusa e desconexa para quem não havia presenciado a manifestação, havia uma seriedade se tom, uma urgência sua instrução que fez comme que todo obedecessem imediatamente. A acusação foram formalmente retirada, documento foram assinado, fui oficialmente libertado, mas a transformação não parou ali. Sendo escoltado para fora da delegacia, a transformação divina continuava. Policiers sentiam o perfume de rosa, choravam, oravam voz alta. A presença de nossa senhora aparecida tocava a todo, confirmando o milagre da libertação. Policial me velo chamado Carlos, conhecido por sua dureza e cinismo, sentou-se sua mesa e começou a rezar voz alta, algo que ninguém jamais o tinha visto fazer 20 anos de carreira.
A noticiado que havia acontecido como sua se espalar pela delegacia como vento poderoso irresistivel. Ao ser da delegacia, uma multidão da favela me aguardava, movida por uma força inexplicável. Dona que cessao, luia, Rafael. Todo ali, testemunhado que o poder de Deus havia feito. A comunidade da favela unida na fé. Dona que cessao estava na frente da multidão, como os braços erguidos, cantando hino de louvor. A pequena luia estava ao seu lado, segurando a mão dessus a Mae, sorrindo aquele sorriso sério e profundo que parecia guardar mistérios antigos. Rafael estava organizando a pessoa, garantindo que não houvesse tumulto. E quando me viram sendo livre, sem algema, a multidão explodiu e me gritou de alegria, de louvor, de gratidão. Pessoa caiam de joelhos ali mesmo na calçada. Outra erguiam a maos para o seu, outra choravam lagrima de alivio e felicidade. Fui recebido por abraço e testemunho. Padre, encanto estava preso, minha casa se encheu de cheiro de rosa. Nossa Senhora estava cuidando do Senhor, disse uma senhora. A presença Mariana era sentida em todo os lugar. O mesmo chamado Polo, que trabalhava como catador de reciclave, disse comme vos emocionada, padre, cassis nada de sobrenatural na minha vida, mas hoje, quando estava trabalhando, si uma luz brilhante no seu, na direção da delegacia, algo no meu coração me disse para vir até aqui. A transformação divina se espalhava. Não só fui libertado da prisão injusta, mas corrente de descrença e desesperança eram quebrada no coração de todo. Despertar espiritual na favela. Pessoa que haviam passado ano vivendo sem fé, sem esperança, sem ver propósito e sua vida, estavam experimentando uma transformação profunda e instantânea diante daquilo que havia acontecido. Naquele mesmo dia, Irmão e Irmã, decidimos retornar a favela em uma espécie de procissão espontânea. Não foi algo planejado, não foi organizado por ninguém, mas simplesmente aconteceu de forma natural, como se todo soubessemos instintivamente o que precisava ser feito. Retornamos a favela em uma procissão espontânea, centena de pessoas cantando, rezando o terço e testemunhando o milagre extraordinário. Era a fé da comunidade se manifestando, a prova de que o padre foi libertado por milagre. Motorista paravam se carro para nos observar. Pessoas saíam de sua casa e loja para perguntar o que estava acontecendo, e muito, ao ouvirem o testemunho, juntavam-se a caminhada como lágrima no olhos. Durante todo o percurso, continuei sentindo aquela paz sobrenatural que havia descido sobre mim na sala de interrogatorio. Era como se estivesse caminhando dentro de uma bola de proteção divina, onde nada do mundo exterior poderia me alcançar ou me prejudicar. Mas havia medo que paz, irmão. Havia uma alegria profunda, uma certeza inabalável de que Deus havia operado milagre extraordinário, revelando sua gloria e o amor maternal de Nossa Senhora Aparecida. Foi a esperança para a favela e a libertação do padre. Quando finalmente chegamos a favela, já era final da tarde. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu comme tom de laranja e rosa que parecia mais vibrante do que o normal, como se até mesmo a natureza estivesse celebrando o que havia acontecido. A praça onde havíamos sido interrompido pela mana ainda tinha a cesta de alimento espalhada, alguma derrubada, outra meio vazia. Era uma cena de desolação que contrastava dramaticamente com a alegria que agora preenchia nosso coração. Mas então, algo absolutamente inesperado aconteceu, algo que trouxe uma segunda onda de confirmação sobre tudo o que havíamos experimentado. Enquanto estávamos todos reunidos na praça, tentando reorganizar o que havia sido desfeito pela mana, carro preto e luxuoso para uma entrada da favela. Aquilo por si só era incomum, pois carro daquele tipo raramente subia até ali. A porta se abriu de la desse même de terno, de apparencia importante seria. Eleolu ao redor, claramente desconfortável naquele ambiente, até que ce olos me encontraram. Ele caminhou diretamente até mim, e quando chegou perto pude ver que ce olos estavam vermelho, como se tivesse estado chorando. Padre Antonio Silva, ele perguntou como voz formal, mas tremula. Confirmei minha identidade, e ele continuou, meu nome é Dr. Enrique Tavares. Sou juiz de direito responsável pela comarca desta região. Preciso falar como o senhor urgentemente.
Eleolu auredor para a multidao curiosa que nos observava edis, et possivel conversarmo em particular? Na casa paroquial, au docteur Enrique Tavares, au juiz que assinu mina ordem de prisao, veo peut dire perdao. Ce holos vermelo revlavamo impacto do milagre da delegacia. Santamo na sala simple, comme mauvais vélo e degastado, paredes que precisavam de peintura. Eleolu auredor por momento, parecendo absorver a humildade do ambiente, antao como su a falar comme vos carregada de emosao, padre, uvim aqui porc preciso peut dire se perdao e preciso contar algo que aconte se comigo hoje. Ufui quem assinu a ordem de prisao contra o senor estamana. Ele posu, respiru findo, lagrima como saram a rolar por se rosto. Sabia, padre. Sabia que acla ordem era falsa, que havia sido manipulada por pessoa poderosa que curiam silencia elo. Empresario corrupto que tem negocio escuso na regiao, politico que se beneficiam do abandono desta comunidade, pessoa que vem se trabalho como uma ameaça aos se interesse. Elle me pressionaram, me ameaçaram, prometram destruir mina carrera se unao assinas acla ordem. Covarde que su, assinei. Coloquei me nom naquel documento, sabendo que era uma injustiça absurda. Ele cobriu o rosto comme a maos, se ombro tremiam comme a intensidade de ce choro. Mas hoje, padre, algo aconte se comigo que mudu tudo. Ce gabinete, consumido pela culpa da prisao do padre, o juiz sentu perfume intenso de rosa uma presença divina. Corrija isso agora, ou viu uma voz feminina, ou sua consciência nunca met rapaz. Era a justiça divina agindo. Ele continuo, estava me gabinete tentando trabalhar, mas uma culpa terrivel me consumia por dentro. Antao, por volta do me odia, me gabinete intero se encheu comme perfume de rosa tao intenso que pensait que alguém tivesse trazido centena de flor. Olei ao redor, procurait de ondvina aquel aroma, mas nao havia flor, nao havia nada. Antao, senti uma presença, padre. Unao sis nada comme me holos physico, mas senti comme absoluta certeza que havia alguém ali comigo, alguém que me olava comme tristeza e decepção. Ele levantou o rosto, se holos encontraramos me comme uma intensidade desesperada. Antao vi, nao comme me ouvido, mas dentro do me coração, uma voz feminina, suave, mas firme, que dizia, você traiu a justiça. Você aprisionou me filho, que servia aos me filo pequenino. Corrija isso agora, ou sua consciência nunca met rapaz. Padre, entrei panico, comecei a tremer, a suar. Peguei au téléphone immédiatement liguei para a delegacia, ordenando que o libertassem, que annulassem toda a acusação, mas isso não foi suficiente. Precisava vir aqui pessoalmente, olar no se holos implorar se perdao. Irma, naquel momento, Orlando para aquel homem poderoso, juiz acostumado a decidir o destino de outra pessoa, agora quebrantado e humilhado diante de mim, unao senti vingança ou satisfação pela sua confissão. Senti apena compexao, apena amor, apena o desejo de que ele encontrasse a mesma paz que lui havia encontrado. Coloquei mina mao se ombro edis, docteur. Enrique, nao su quem precisa perdoa elo. E Deus quem perdoa, elegia o perdu no momento que você se arrependeu genuinamente. Mas agora você tem uma escola, pode voltar para sua vida antiga ou pode usar sua posição de poder para fazer o bem, para proteger os injustiçados, para ser a voz dos que não tem voz. O juiz Enrique prometeu usar ce cargo para proteger a comunidade da favela e combater a corrupção. Ele quem corrupto foram exposto e afastado, ele se tornou defensor incansável dos direitos me pobres, uma transformação nascida do milagre. Ele apertu mina mao comme força e dis comme determinação, escolo mudar, padre. Prometo diante de Deus que usarei me cargo para proteger esta comunidade outra como ela, vous me alem. Vous investigar pessoalmente todos que tentaram usar mina autoridade para cometer essa injustiça. Elle não ficará impune. Ele quem essa promessa, irmao. Nas semana seguinte, varia pessoa corrupta foram exposta e afastada de ce cargo. Mas enquanto essa conversa acontecia na casa paroquial, algo andame extraordinario estava ocorrendo la fora, na praça. Na praça, os morador da favela compartilhavam testemunho de manifestação sobrenatural.
Jovem envolvido comme au crime, Diego, TV uma conversa o milagrosa, sentendo uma presença feminina que o impediu de cometer ato violento. Uma mais chamada Cristina, que tinha filho de 15 anos envolvido comme atividade illicita na comunidade, corre até a praça carregando o rapa pela mão. Ela estava chorando copiosamente gritava, milagre, milagre. Me filho se converte. O Jovem, rapa chamado Diego, que era conhecido por sua rebeldia e envolvimento como o mundo do crime, estava como o rosto transformado, os olhos brilhando como uma luz que não estava aliante. Ele pediu para falar, e a multidão fez silencio. Estava no moro esta tarde, Diego começou como voz tremula, planejando fazer algo muito errado, algo que poderia ter tirado a vida de alguém. Mas quando estava prestes a agir, algo inexplicável aconteceu. De repente, senti como se maos suave segurassem a mina maos, impedando-me de continuar. Anta o sis, juro por tudo que é sagrado que sis, uma luz azul ao meu redor, dentro dessa luz, a figura de uma mulher que me olhava comme a mort, mas também comme firmeza. Ela não disse nada, mas entendi a mensagem, você vai me do que isso. Uteno plano melhor para sua vida. Naquele momento, toda a raiva, todo o odio, toda a revolta que carregava dentro de mim simplesmente desapareceu. Que de joelhos ali mesmo e chorei como não chorava desta criança. Agora estou aqui para dizer que não quero mais aquela vida. Quero mudar. Quero servir a Deus. A multidão explodiu e lagrima e louvor. Mas que tinam filo na mesma situação de Diego Corram para abraçá-lo como se sua conversa fosse uma promessa de que se proprio filo também poderia mudar. Levantaram a maos para o cum gratidão. Antao, outra pessoa começaram a se levantar para compartilhar seu proprio testemunho do dia. Sœur Severino, acamado por ano, levantou-se e caminho sem multa, curado por milagre enquanto rezava pelo Padre Antonio. A comunidade da favela testemunhava o poder transformador de Deus. Senhor idoso chamado Severino, que havia passado ano acamado devido a dor crónica nas pernas que os médicos não conseguiam tratar, levantou-se apoiado e sua multa e disse, esta tarde, enquanto rezava pelo Padre Antonio e minha cama, senti calor intenso percorrer minha perna. Era como se maos quand estivessem massagando me musculo, me osso. A dor que me acompanhava a ano simplesmente desapareceu. Levantei da cama sem ajuda pela primeira vez muito tempo. Olem. Para o espanto de todo, ele largou a multa no chão e começou a caminhar devagar, mas firmemente, sem apoio algum. A multidão irrompeu e gritou de alegria e louvor. Irmão, naquele final de tarde inicio de noite, a praça da favela se transformou em verdadeiro mundo de Bansao, onde testemunho após testemunho era compartilhado, onde lagrima de alegria corriam livremente, onde pessoa que haviam vivido ano e trova espiritué agora viam a luz. Organizamos uma celebração espontânea. Acendemo vela, cantamo hino, oramo junto. A praça se tornou mundo de Bansao, comme a imagem de Nossa Senhora Aparecida no centro. No dia seguinte, a favela viu uma transformação duradoura. Diego, ex-criminoso, virou l'idée paroquial. O juiz Enrique estabeleceu proteção legal e recurso para a comunidade, garantindo que o trabalho de caridade prosperasse, tudo fruto do milagre. Os oficiais da delegacia, transformado pela manifestação divina, tornaram-se fiéis da paróquia. O delegado Marcos, agora protetor da comunidade, construit ponte de confiança onde havia medo. O milagre reçu toda a favela alem. Ele começou a visitar regularmente a favela, não como viatura e arma, mas como presença amiga, conhecendo a pessoa pelo nome, entendendo sua necessidade, construindo ponte de confiança, onde havia medo e suspeita. Jornalista, cético e curioso, viram a favela para investigar o milagre. Nuito, a ouvir os testemunhos de fe e sentir o perfume de rosa, seram transformado, questionando a propria incredulidade. A historia do padre preso e libertado por Nossa Senhora Aparecida estava mudando vida. Irmã, sei que você pode estar ouvindo esta história e pensando, isso parece bom de me para ser verdade. Essa coisa não acontecem no mundo real. Mas quero perguntar a você, quem define o que é real?
Quem establece os limites do que Deus pode ou não pode fazer. Você acha que o Deus que abriu o mar vermelho, que ressuscitou Lázaro, que ressuscitou seu proprio filho, está limitado pela sua expectativa ou pela sua incredulidade? A verdade, meu irmão, minha irmã, é que Deus está esperando apenas uma coisa de você, que você o convide para agir em sua vida. A manifestação divina não ocorre por mérito meu, mas pela fé de uma comunidade inteira clamando. Deus queria mostrar a este povo esquecido da favela que ele são precioso aos seus. E poder de Deus ilimitado. Você, que ouveste testemunho de fé, não é diferente. Não importa sua prisão física, emocional ou espiritual, o mesmo Deus que me libertou de uma prisão injusta na favela pode libertar você. O milagre é para todo. A mesma nossa Senhora Aparecida que se manifestou na delegacia intercede por você agora. Abandonne o cinismo, a desesperança. Erga se rosto ao seu clame por sua justiça divina e seu milagre. Você precisa erguer se rosto para o seu dizer, Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Você precisa parar de olhar para o tamanho dos seu problema e começar a olhar para o tamanho do seu Deus. Aquele homem da delegacia viram sua arrogância e incredulidade derterem diante da manifestação divina, porque seu coração, mesmo endurcido pelo cinismo, ainda tinha uma fagula de abertura para o sobrenatural. Hoje, neste exato momento, enquanto você ouve esta palavra, saiba que não é coincidência. Deus orquestrou para que este testemunho chegasse até você precisamente agora, porque ele quer falar algo ao seu coração. Ele quer que você saiba que ele vê sua dor, conhece sua luta, entende sua exaustão. Mas medo que isso, ele quer que você saiba que ele não desistiu de você, que ele tem plano de esperança e futuro para sua vida, que o vale escuro pelo qual você está passando não é o final da história, mas apenas o cenário onde sua glória será manifestada. Minha prisão injusta e a subsequente manifestação gloriosa do poder divino não foram apenas milagre, mas uma mensagem profética de fé e esperança para todo. A mensagem é clara, ao servir a Deus, nenhuma força pode detê-lo. Podem aprisionar, mas a justiça de Deus sempre prevalecerá. Este testemunho do Padre na favela é a prova do poder inabalável da fé. A manifestação de Nossa Senhora Aparecida na delegacia não foi só para me libertar, mas para romper priso interior, crença limitante desesperança de todo. O CU, atento ao sofrimento humano, intervém como amor e milagre. O CU interveio. Hoje, a favela se transformou. A criminalidade diminui, a pobreza foi amenizada. O milagre o testemunho de fé inspirará esperança e investimento, provando que Deus é real e já através de Nossa Senhora Aparecida. A desesperança foi substituída por uma fé vibrante, porque aquela pessoa experimentará em primeira mão que Deus é real, que ele é, que ele se importa. E agora, ao concluir este testemunho, quero deixá-lo como a mesma certeza que tenho em meu coração. O Deus que operou esse milagre extraordinário não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje sempre. O que ele fez por mim, por aquela pessoa na delegacia, por aquela comunidade esquecida, ele pode querer fazer por você. Mas você precisa crer. Você precisa se abrir. Você precisa convidá-lo para entrar em sua situação impossível. Quando aquela algema apertava me pulsou naquela manhã de sábado, eu sabia que estava presta a experimentar uma das manifestações poderosas da presença divina que já presenciei em mais de 5 décadas de ministério. Minha prisão, que parecia derrota, tornou-se testemunho de vitria e transformação. Não desista. O que parece o fim pode ser o começo da maior demonstração do poder de Deus em sua vida, através da intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Continue crendo, orando. Quando a injustiça tentar triunfar, lembre-se deste testemunho, Deus fará sua justiça e glória se manifestarem. O milagre na favela, a libertação do Padre pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, e a prova do poder divino que transcende tudo. Amen. Amen.